Pessoal, eu estou aqui com a Thaís, tutora do nosso paciente de hoje, o Fred, o Thales, que é o nosso monitor, e agora nós vamos dar início ao exame físico do Fred. Para a realização do exame físico é importante um ambiente tranquilo, para o animal também ficar mais tranquilo e facilitar a avaliação clínica dele. Além disso, é importante de uma mesa limpa, né, fazer a asepsia da mesa antes de colocar o animal e de ter um auxiliar, né, para ajudar na contenção do paciente. Nós sempre vamos, então, iniciar o exame físico pela cabeça do animal, né, avaliando, então, vem aqui, Fred. Avaliando os olhos, boca, orelha. Aqui eu já vou começar fazendo a avaliação oftálmica do Fred. A queixa dele, apesar de não ser oftálmica, é muito importante. E aí a gente inicia a avaliação oftálmica para descartar presença de úlcera de córnea, presença de cílios ectópicos, presença de entrópio, triquíase, distiquíase. Além disso, a gente consegue também avaliar a coloração da mucosa ocular. Vou aproveitar, já olhar a orelhinha. Então, quando a gente avalia a orelha do paciente, a gente avalia coloração, presença de estenose de conduto, presença de secreção no conduto auditivo, a gente avalia cheiro, né? Muitos animais têm aquele cheiro rançoso que a gente fala característico de malacésia. Além disso, a gente também pode avaliar se a pina do paciente está hiperêmica, se tem eritema. No caso aqui do Fred, não tem nada de alteração. Eu só estou fazendo o exame macroscópico, né? Agora, se ele tivesse alguma queixa auditiva, eu também faria a otoscopia em conjunto. Ei, rapaz, vamos descer? Vou aproveitar e já avaliar a cavidade oral dele. Pode fazer um carinho nele, Thaís? Avaliando a cavidade oral, a gente já avalia coloração de mucosa, presença de cálculo dentário, presença de dentes descidos. No caso aqui do Fred, é possível de observar. Então, a gente consegue aqui observar que ele tem a presença ainda de dentes de leite, né? A gente fala dentes descidos. Ele é um paciente já de 1 ano. Nessa idade, já se espera que todos os dentes descidos já tenham sido trocados. Nesse caso, como o dele ainda não aconteceu, essa troca não aconteceu, é importante fazer a extração desses dentes. Vou fazer o TPC e espera-se que esse preenchimento ocorra em um tempo igual ou menor que 2 segundos. Dando sequência, nós vamos agora fazer a palpação do linfonodo submandibular ou mandibular, avaliando simetria, regularidade, mobilidade, dor, né? Alguns animais, às vezes, com um quadro de linfadenite, quando a gente palpa, eles sentem bastante dor, manipulação. Dando sequência, nós vamos fazer a palpação do linfonodo pré-escapular, também avaliando as mesmas coisas, mobilidade, simetria, presença de dor, tamanho. Aqui está tudo ok também, então a gente consegue avaliar se esse linfonodo está megálico ou não. Dando sequência, nós vamos fazer a palpação abdominal. Pessoal, apesar da doutora ter nos relatado um quadro de apatia, a gente está vendo aqui que o Fred está bem alerta, ativo, né? Durante o exame físico. Nós agora vamos dar continuidade ao exame físico com a palpação abdominal.
É sempre importante individualizar a palpação abdominal em 3 regiões, que é a epigástrica, a mesogástrica e a hipogástrica. E durante a palpação abdominal, a gente vai avaliar a presença de algia abdominal, a gente vai avaliar também presença de flatulências, alguns animais que chegam aqui para a gente com a queixa que ingeriu algum corpo estranho. Muitas das vezes esse corpo estranho se torna palpável durante a palpação abdominal. A gente consegue também fazer a palpação de animais com intussuscepção. Por meio da palpação abdominal, nós conseguimos sentir a bexiga, ver se está repleta ou não, e notar, né, qualquer aumento de volume, qualquer estrutura diferente em região abdominal. No caso do Fred, o que eu percebi aqui é somente gases, não tem mais nada. Ele não sente nenhum incômodo à palpação do abdômen. Eu vou aproveitar agora, já fazer a palpação do linfonodo poplíteo. É sempre importante avaliar os 2 linfonodos em conjunto, tá, pessoal? Porque a gente consegue ir comparando um com o outro. Então, avaliando a simetria, fica mais fácil detectar aumento de volume quando a gente compara um linfonodo com o outro. No caso do poplíteo do Fred, também não está megálico. Eu vou aproveitar essa posição dele e já fazer a ausculta cardíaca dele. A ausculta cardíaca é muito importante porque a gente consegue identificar a presença de sopro, arritmias, taquiarritmias. Além disso, aqueles pacientes que têm, às vezes, efusão pleural, a gente ausculta, a gente sente a ausculta abafada, então a gente consegue também ter uma ideia de que tem algo errado ali. E, além disso, a gente consegue fazer a frequência cardíaca desse paciente. A ausculta cardíaca do Fred também não tem alteração. Vou aproveitar e já fazer a ausculta pulmonar. Durante a ausculta pulmonar, pessoal, é importante fazer a ausculta dos 2 lados, né? Auscultar o pulmão direito e o pulmão esquerdo. A ausculta pulmonar, ela nos ajuda a identificar a presença de crepitação pulmonar. Animais com edema pulmonar, eles podem apresentar como único sinal a crepitação pulmonar durante a ausculta. Além disso, nós também conseguimos identificar a presença de estertores. Às vezes, a ausculta pulmonar está silenciosa, isso também faz a gente pensar em vários outros diagnósticos diferenciais. Então, uma boa ausculta pulmonar é sempre importante. No caso do Fred, a ausculta pulmonar está limpinha, não tem nenhuma alteração, nada digno de nota. Para finalizar o nosso exame físico, nós vamos fazer a temperatura desse paciente. Aí, para fazer a temperatura, é sempre importante a elevação da cauda do paciente, né? Além da elevação da cauda desse paciente, é importante introduzir o termômetro reto, mas depois lateralizar esse termômetro para evitar o contato direto com as fezes. Então, nós vamos aqui elevar a cauda e fazer a introdução. Os pacientes sentem bastante incômodo, ainda mais o Fred, né, que está aqui agitado, durante a
avaliação, e isso pode, inclusive, alterar a temperatura. Depois que eu introduzir, eu posso soltar a cauda do paciente, não tem a necessidade de manter elevada. O termômetro que nós estamos usando aqui é um termômetro digital. Então, na hora que ele apitar, nós já vamos ter a temperatura corporal do Fred. Aqui, então, nós temos a temperatura do Fred, a temperatura dele de 38,6. Essa é uma temperatura normal para cães, né? Então, apesar de toda a agitação do Fred, a temperatura não foi influenciada. Além disso, pessoal, é muito importante também a gente avaliar o grau de desidratação desse paciente, né? A tutora me relatou que é um paciente que está com anorexia há 4 dias e que tem oligodipsia. Então, esses pacientes, eles são pacientes mais predispostos à desidratação. No caso do Fred, ele não tem vômito, ele não tem diarreia. No exame físico, por meio aqui do turgor cutâneo, não temos sinais de desidratação. Durante a avaliação da mucosa oral, também eu não observei presença de mucosa seca, a mucosa dele estava molhadinha, né? Não estava seca, indicando para a gente a desidratação. Então, ele não é um paciente desidratado, apesar de estar ingerindo menos água, né? Menor quantidade de água. Com isso, nós finalizamos a parte do exame físico do Fred.